Tem uma fase em qualquer aprendizado que quase todo mundo interpreta errado. É aquela fase que você tá tentando, tá se esforçando, mas nada parece dar certo. Você pratica, erra e tenta de novo. E mesmo assim parece que não sai do lugar. Aí surge aquele pensamento: talvez eu não seja bom nisso. Talvez isso não seja pra mim. Só que na maioria das vezes esse pensamento tá totalmente errado. A fase que ninguém mostra. Quando você vê alguém muito bom em alguma coisa, é quase impossível imaginar que essa pessoa já foi ruim naquilo um dia. A gente costuma pensar que ela sempre foi assim, que aquilo é algo natural para ela, que existe alguma coisa nela que simplesmente funciona diferente. Só que quase nunca é isso. O que a gente esquece é que o resultado que vemos hoje veio depois de um período enorme que ficou invisível, escondido atrás dos resultados. Meses, às vezes anos, de tentativas que não saía como esperado, de dias em que parecia que nada estava melhorando, e de momentos que a própria pessoa provavelmente pensou em desistir. Mas ninguém mostra essa fase, ninguém grava o dia que foi horrível, ninguém posta os 100 erros antes de acertar uma vez. Na maioria das vezes, a gente só vê o resultado final, a versão polida, o momento que deu certo. Aí surge aquela narrativa que parece fazer sentido. A ideia de que pessoas nasceram prontas, é que quem não nasceu assim ficou para trás. Mas isso é uma ilusão criada pela falta de contexto, porque você está comparando seu começo com o meio da história de alguém. E isso distorce completamente a forma como você enxerga o processo. E talvez seja justamente por isso que tanta gente desiste cedo demais. Porque quando você olha apenas para os resultados dos outros, fica fácil de acreditar que o seu próprio progresso não existe, que nada está acontecendo, que você está parado no mesmo lugar. Mas na verdade é que, durante essa fase, mais coisas estão acontecendo do que você imagina. Só que a maior parte desse processo acontece de forma invisível. E é justamente isso que torna o começo tão frustrante. Existe uma razão para a fase inicial ser tão desconfortável. Quando você está tentando aprender algo novo, o seu cérebro ainda está criando conexões que não existiam antes. Novos padrões, novas associações, novas formas de processar informação. E isso leva tempo, não porque você é lento ou porque existe alguma limitação escondida, mas porque é exatamente assim que qualquer aprendizado funciona. No começo, tudo exige um esforço consciente. Você precisa pensar em cada passo, fica travado, impreciso. Coisas que pareciam simples quando você vê outra pessoa fazendo, exigem uma concentração absurda da sua parte. E é aí que muita gente se engana, porque essa sensação de lentidão parece uma prova de incapacidade, mas ela costuma ser apenas um sinal de que você ainda está no começo. O problema é que o cérebro, ele não mostra o progresso da mesma forma que mostra o resultado. Enquanto conexões estão sendo construídas, quase nada muda do lado de fora. E por causa disso surge a impressão de que nada está acontecendo, que você está parado no mesmo lugar que começou, que está repetindo os mesmos erros, que está andando em círculos, mas muitas das vezes o processo já começou faz tempo, você só ainda não consegue enxergar. E essa talvez seja uma das partes mais frustrantes do aprendizado, porque a gente espera sentir a evolução acontecendo, só que nem sempre funciona assim. Às vezes o progresso passa semanas acontecendo em silêncio antes de aparecer de forma visível. E daí quando ele finalmente aparece, parece que aconteceu de repente, mas não aconteceu. Era apenas o resultado de tudo que estava sendo construído antes. A palavra talento cria um problema sério que a gente raramente para pensar. Ela faz parecer que existe um grupo de pessoas que nasceram com alguma coisa que outras pessoas não têm. Uma capacidade inata, um dom, algo que não pode ser aprendido, a pessoa já nasce com. Que essa diferença é fixa, permanente, impossível de mudar. O que essa ideia faz na prática é criar uma divisão muito confortável, os talentosos e os que não são. E se você está tendo dificuldade, a explicação mais fácil é que você simplesmente não nasceu com talento para aquilo. Só que quando você observa de perto quem é considerado talentoso em qualquer área, que você quase sempre encontra, não é apenas uma capacidade inata, é alguém que suportou aquela fase desconfortável por tempo suficiente para começar a aparecer os resultados. É alguém que continuou quando ainda era ruim, que ficou confuso por bastante tempo sem transformar isso numa prova de incapacidade. E aí as pessoas de fora, que só viram o resultado, chamam isso de talento, porque é a explicação mais simples para algo que elas não viram sendo construído.
O talento, na maioria das vezes, é o nome que a gente dá para habilidades que não entendemos como foi desenvolvida. Claro, existem pessoas que começam com uma certa vantagem, que são diferenciadas desde novas. Tem aquelas que aprendem mais rápido, algumas que demonstram facilidade desde cedo, mas isso não muda um ponto importante. Facilidade inicial não garante resultado final, porque talento sem prática continua sendo potencial, e potencial sozinho não constrói habilidade. Mas o ponto é que muitas das vezes o que parece talento é apenas alguém olhando para anos de prática e enxergando apenas o resultado. Porque quando o processo desaparece, o talento vira a única explicação que sobra. Mas o que constrói a habilidade continua sendo o processo, o tempo, a repetição e a capacidade de continuar quando ainda não existe resultado suficiente para justificar o esforço. E é justamente aí que surge uma pergunta importante. Porque se o problema não é a falta de talento, por que algumas continuam até melhorar enquanto outras desistem no meio do caminho? Uma coisa que aparece muito quando você estuda sobre isso é a tolerância ao desconforto, não inteligência absurda, ou motivação infinita, ou um dom natural, mas sim a capacidade de continuar confuso, continuar errando, continuar parecendo ruim, sem transformar isso numa prova de que você não serve para isso. A grande parte da dificuldade com isso vem de algo que foi sendo construído desde cedo. Um exemplo na escola. A escola ensinou muita gente a associar dificuldade com fracasso. Se você entendeu rápido, era inteligente. Se demorou demais, parecia que tinha algo errado. Se errou, parecia que estava ficando para trás. E isso acaba ficando na mente das pessoas. E daí, quando a pessoa enfrenta a dificuldade no aprendizado real, ela não interpreta aquilo como uma parte normal do processo. Ela interpreta como uma confirmação de uma limitação que provavelmente nunca existiu. Muitas das pessoas mais inteligentes que você conhece provavelmente não são as que aprendem mais rápido, são as que conseguem ficar por mais tempo confusas sem desistir, que encaram um erro como informação, não como uma definição do que são capazes de fazer. As pessoas que ficaram não eram necessariamente capazes, elas só conseguiram suportar por mais tempo a fase em que não pareciam boas. E isso muda tudo, porque quase toda habilidade impressionante já passou por uma fase que não parecia impressionante. Existe uma parte no aprendizado que é completamente ignorada nas histórias de sucesso. A parte chata, a repetição, fazer a mesma coisa várias e várias vezes, sem ter nada interessante para mostrar. Mas é exatamente aí que a habilidade se constrói, não nos momentos de inspiração, não nas viradas dramáticas que fazem uma boa história, mas na repetição silenciosa, sem glamour, que acontece antes de qualquer resultado aparecer. O problema é que hoje tudo ao redor parece treinado para destruir a nossa paciência com esse processo. A gente se acostumou com estímulos constantes, com resultados imediatos, com evoluções visíveis e rápidas, e quando o aprendizado não entrega isso, parece que você está fazendo algo errado, que deveria existir um caminho mais eficiente e que talvez você esteja perdendo tempo. Mas o aprendizado real quase nunca parece emocionante enquanto está acontecendo. Na maior parte do tempo parece algo lento, repetitivo, tedioso, quase invisível. E a nossa geração perdeu bastante a tolerância com isso, não por preguiça, mas porque o ambiente foi criado para isso. Cada app, cada feed, cada notificação foi desenhado para oferecer uma recompensa imediata. E isso afeta diretamente como a gente se relaciona com qualquer coisa que demora. Se demora demais, perde a graça. Se exige repetição, fica cansativo. Se não gera resultado rápido, parece perda de tempo. Só que as habilidades mais impressionantes que você já viu em alguém foram construídas exatamente nessa parte chata que você nunca viu acontecer. Tem um momento no aprendizado que é difícil de prever, mas fácil de reconhecer quando acontece. É quando aquilo que antes exigia esforço consciente começa a parecer natural. Você para de pensar em cada passo, as coisas começam a andar. O que antes parecia travado começa a sair de um jeito que você mesmo não esperava. E aí as pessoas de fora olham para você e chamam isso de talento. Mas o que elas não viram foi tudo que veio antes. As tentativas que não deram certas, os dias em que pareciam que nada estava funcionando, as fases em que você também achava que talvez não fosse para você. E esse momento existe. Ele chega para praticamente todo mundo que continua por tempo suficiente. O problema é que a maioria sai antes de chegar nele. Não porque desistiu de vez, mas porque interpretou a fase difícil como sinal de incapacidade, quando na verdade era sinal de que o processo ainda não tinha terminado.
Então talvez o maior problema nunca tenha sido falta de capacidade, talvez tenha sido uma expectativa errada sobre como o aprendizado funciona, ou a crença de que você simplesmente não tinha talento, porque nem tudo se resume a talento, nem a levar jeito para alguma coisa. A fase desconfortável não é sinal de que você não consegue, é um sinal de que você ainda está no processo, que ainda existe algo sendo construído. E as pessoas que parecem talentosas hoje provavelmente passaram pela mesma fase que você está passando agora. Os mesmos erros, as mesmas dúvidas, a mesma sensação de não estar evoluindo. A diferença é que elas continuaram por tempo suficiente para ver o resultado aparecer. E talvez a próxima pessoa que alguém vai chamar de talentosa seja apenas alguém que decidiu não desistir cedo demais.